As 48 Leis do Poder e seus perigos. As 48 Leis do Poder de Robert Greene é uma obra que apresenta uma lista de ações recomendáveis para quem quer conquistar e se manter no poder. Essas leis são conhecidas por serem controversas, pois tratam tudo de uma forma bastante manipuladora. Cada uma delas pode ser interpretada de forma a ajudar no desenvolvimento de habilidades de influência e na leitura de dinâmicas sociais e políticas. Apesar de ser uma leitura possível socialmente, elas podem ser perigosas quando tratadas como única forma de viver a vida. Porém, valem ser conhecidas até para evitarmos cair em artimanhas que estão bastante comuns no nosso mundo digital. Então conheça a cartilha de Greene e reflita e se proteja delas. As 48 Leis do Poder, da primeira à 10ª. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Para agradar, não exagere seus talentos. Faça o mestre parecer mais brilhante. Mas se ele for fraco, apresse discretamente sua queda. Contudo, se ele for muito fraco, deixe o tempo se encarregar dessa queda para não manchar sua própria imagem. Lei 2. Não confie demais nos amigos e aprenda a usar os inimigos. Pessoas próximas podem sentir inveja e te derrubar facilmente pelo acesso que têm a você. Cuidado. Inimigos próximos, por sua vez, te deixam alerta e se dedicam mais porque precisam se provar. Lei 3. Oculte suas intenções. Quando seus planos são ocultos, as pessoas não poderão te prejudicar com ações prévias e más intenções. Porém, cuidado com cortinas de fumaça constantes, que são descobertas e trazem uma imagem de charlatanismo. Se for necessário, assuma o erro e se mostre arrependido para reconquistar a confiança do público. Lei 4. Diga menos que o necessário. Quanto mais você diz, mais comum parece ser e mais pode dizer besteiras. Torne as coisas inexatas, amplas e enigmáticas para parecer original e instigante. Contudo, nem sempre é sensato ser vago, principalmente para não fomentar hipóteses prejudiciais a você ou suspeitas de insegurança nos outros. Seja cauteloso ao usar essa lei. Lei 5. Muito se depende da reputação, então dê a própria vida para defendê-la. Saiba qual reputação quer nutrir e haja conscientemente para construí-la e mantê-la de acordo com os seus desejos. Não permita que outros construam sua reputação ou ficará à mercê deles. Lei 6. Chame atenção a qualquer custo. Destaque-se e fique visível a qualquer preço, porém com cuidado para não parecer excessivamente ansioso pela atenção, pois isso transmite insegurança, o que afasta o poder. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Use a sabedoria, o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria. Porém, para que esse uso seja efetivo, sua posição tem que ser inabalável, ou você será acusado de fraude. Saiba quando dividir créditos pode ser útil para você. Lei 8. Faça as pessoas virem até você, inclusive usando uma isca se necessário. É sempre melhor fazer seu adversário vir até você, abandonando seus próprios planos no processo. Use uma isca de ganhos fabulosos e atraia as pessoas para o campo de batalha que você domina. Porém, se surgir uma oportunidade para atacar de forma a vencer rapidamente seus inimigos, faça. Lei 9. Vença por suas atitudes e não por discussões. Vencer por discussões traz ressentimento e má vontade nas pessoas. É melhor fazer os outros concordarem com você pelas suas atitudes, sem dizer uma palavra. Só apele para um discurso persuasivo quando for para salvar sua pele e, nesse caso, mesmo sabendo que está mentindo, passe toda a convicção possível, com a emoção certa e a segurança adequada. Lei 10. Evite os infelizes e azarados e associe-se aos felizes e afortunados. Associe-se aos felizes e afortunados, pois os estados emocionais são contagiosos
tanto quanto doenças. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade e vão provocar a sua também. As 48 leis do poder, da 11ª à 20ª. Lei 11. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Mas lembre-se que toda independência tem seu preço. Aprenda a lidar com essa pressão para não sucumbir. Lei 12. Use honestidade e generosidade seletivas para desarmar as pessoas. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Porém, quando você já tem um histórico de dissimulações, não há honestidade, generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas. Lei 13. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado. Em vez disso, revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele que o vá beneficiar e exagere na ênfase. Porém, lembre que há pessoas que preferem uma oportunidade qualquer de exibir o quão são boas. Nesse caso, dê isso a elas. Lei 14. Banque o amigo, mas haja como espião. Use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente e ajudarão a conhecer melhor seu rival. Melhor ainda, represente você mesmo o papel de espião. Mas lembre-se que assim como você espiona, outros te espionarão também. Então, se for necessário, espalhe algumas mentiras para te proteger. Lei 15. Aniquile totalmente o inimigo. O inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente, tanto física quanto espiritualmente. Se restar só uma brasa, por menor que seja, acabará se transformando em fogueira. Porém, se tiver a chance de deixar ou mesmo promover que ele se autodestrua sozinho, melhor ainda. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Circulação em excesso faz os preços caírem. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum vai parecer. Você deve saber quando se afastar. Crie valor com a escassez. Porém, essa lei só se aplica se você já alcançou um certo nível de poder. Afaste-se cedo demais e você será esquecido. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de suspense. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. A sua previsibilidade lhes dá um senso de controle. Vire a mesa, seja deliberadamente imprevisível para deixar seus inimigos desorientados. Mas use a previsibilidade quando for necessário deixar as pessoas ao seu redor se sentindo à vontade e tranquilas, de forma que você consiga direcioná-las para onde você quer. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger, pois o isolamento é perigoso. O isolamento expõe você a mais perigo do que o protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se em um alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados e se misturar. A multidão serve de escudo contra seus inimigos. Contudo, o isolamento pode ser necessário para a elaboração mais detalhada de um plano sem influências confusas alheias. Mas use isso por um tempo curto, para não perder de vista a realidade da vida. Lei 19. Saiba com quem está lidando para não ofender a pessoa errada. Engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. Portanto, cuidado ao escolher suas vítimas e adversários e jamais ofenda ou engane a pessoa errada. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mas lembre-se que as pessoas vão lhe exigir um partido. Saiba quando escolher algum lado pelas aparências e conquistar mais aliados. As 48 leis do poder, da 21ª à 30ª. Lei 21.
Faça-se de otário para pegar os otários, pareça bobo para desarmar as pessoas. O truque é fazer com que as pessoas se sintam espertas, e não só espertas, como também mais espertas do que você. Uma vez convencidas disso, elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções. Atenção apenas quando estiver subindo no poder, momento em que vale mostrar discretamente sua inteligência e capacidade acima da concorrência. Lei 22. Use a tática da rendição. Transforme a fraqueza em poder. Se você é o mais fraco, não lute só por uma questão de honra. É preferível se render. Rendendo-se, você tem tempo para se recuperar, tempo para atormentar e irritar o conquistador, tempo para esperar que ele perca o seu poder. Apenas cuidado para que sua rendição não te leve ao seu próprio extermínio. Nesse caso, deixe para lá o martírio e se proteja para ressurgir mais forte quando o tempo chegar. Lei 23. Concentre suas forças. Preserve suas forças e sua energia, concentrando-as no seu ponto mais forte. Ao procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um ponto forte seu e o desenvolva com profundidade. Lei 24. Represente o cortesão perfeito. Domine a arte da dissimulação. Adule, ceda aos superiores e assegure o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada. Porém, não se arrisque ao ser apanhado nas suas manobras e não deixe que as pessoas vejam seus artifícios e truques para eles não se voltarem contra você. Lei 25. Recrie-se. Não aceite os papéis que a sociedade lhe impinge. Recrie-se forjando uma nova identidade, uma que chame a atenção e não canse a plateia. Apenas cuidado para não criar um papel que seja tão exagerado que seja visto como um canastrão e se volte contra você. Lei 26. Mantenha suas mãos limpas. Você deve parecer um modelo de civilidade e eficiência. Suas mãos não se sujam com erros e atos desagradáveis. Mantenha essa aparência impecável, fazendo os outros de joguete e bode expiatório para disfarçar a sua participação. Mas lembre-se de ficar atento, caso isso comece a gerar revolta. Se perceber esse movimento, haja para pará-lo. Lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Para isso, use as palavras vazias de sentido, mas cheias de promessas. Contudo, lembre-se que lidar com uma multidão também traz perigo. Uma vez que venham a se desiludir, serão muitos para você lidar. Fique atento e tenha planos para contenção se surgirem sinais. Lei 28. Seja ousado. Todos admiram o corajoso, ninguém louva o tímido. Melhor agir com coragem. Qualquer erro cometido com ousadia é facilmente corrigido com mais ousadia. Porém, a ousadia não deve ser uma estratégia por trás de todas as suas ações. Ela deve ser usada no momento certo. Isso tanto para não cansar, quanto para não gerar tantos distúrbios que não se possam controlá-los. Lei 28. Planeje até o fim. O desfecho é tudo. Planeje até o fim, considerando todas as possíveis consequências, obstáculos e reveses que possam anular o seu esforço e deixar que outros fiquem com os louros. Mas tenha flexibilidade, pois sempre é necessário ajustes diante de acontecimentos inesperados. Nesse sentido, a flexibilidade sábia pode te salvar. Lei 30. Faça as suas conquistas parecerem fáceis. Seus atos devem parecer naturais e fáceis. Toda a técnica e esforço necessários para sua execução e os truques devem estar dissimulados. Não caia na tentação de revelar o trabalho que você teve, pois isso despertará dúvidas, e não ensine a ninguém seus truques, ou eles serão usados contra você. Contudo, há momentos também em que vale a pena revelar o esforço de seus projetos. Tudo depende do gosto da sua plateia e da época em que você opera. As 48 leis do poder, da 31ª à 40ª. Lei 31. Controle as opções. Quem dá as cartas é você.
Faça parecer que as pessoas têm opções, assim elas acham que estão no controle. Dê às pessoas opções que sempre gerem resultados favoráveis a você. Porém, há situações em que é mais vantajoso deixar as pessoas com mais liberdade. Vendo-as agir, você tem a oportunidade para espionar, reunir informações e ter novas ideias. Lei 32. Desperte a fantasia das pessoas. Em geral, evita-se a verdade porque ela é feia e desagradável. A vida é tão dura e angustiante que as pessoas capazes de criar romances ou invocar fantasias são como oásis no meio do deserto. Todos correm até lá. Há um enorme poder em despertar fantasia das massas, mas também há um grande risco ao despertar esse tipo de paixão. Haja com cautela. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Todo mundo tem um ponto fraco, que em geral é uma insegurança, uma emoção, uma necessidade incontrolável ou pode também ser um pequeno prazer secreto. Seja como for, uma vez encontrado esse ponto fraco, é ali que você deve apertar. Contudo, lembre que tirar proveito da fraqueza alheia pode desencadear ações que você não vai conseguir controlar. Lei 34. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como um tal. A maneira como você se comporta, em geral, determina como você é tratado. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. Porém, cuidado com o exagero. Não é bom ficar muito acima da multidão para não criar repulsa, nem se tornar um alvo fácil. Lei 35. Domine a arte de saber o tempo certo. Mostre-se sempre paciente, como se soubesse que tudo acabará chegando até você. Fareje o espírito dos tempos e as tendências que o levarão ao poder. Aprenda a esperar quando ainda não é hora e atacar ferozmente quando for propício. Lei 36. Despreze o que não puder ter. Ignorar é a melhor vingança. Quanto mais atenção você der a algo, mais forte você o torna. Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Se existe algo que você quer, mas não pode ter, mostre desprezo. Quanto menos interesse você revelar, mais superior vai parecer. Porém, cuidado com o desprezo. Há situações que se resolvem sozinhas, mas há aquelas que precisam sim de atenção e cuidado. Lei 37. Crie espetáculos atraentes. Imagens surpreendentes e grandes símbolos criam uma aura de poder e todos reagem a eles. Encene espetáculos para os que os cercam, repletos de elementos visuais interessantes e símbolos radiantes que realcem a sua presença. Deslumbrado com as aparências, ninguém notará o que você realmente está fazendo. Lei 38. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Se você alardear que é contrário às tendências da época, ostentando suas ideias pouco convencionais e modos não ortodoxos, as pessoas vão achar que você está apenas querendo chamar atenção e se julga superior. Acharão um jeito de punir você por fazê-las se sentir inferiores. Então, é muito mais seguro juntar-se a elas e desenvolver um toque comum. Compartilhe a sua originalidade só com os amigos tolerantes, com aqueles que certamente apreciarão a sua singularidade, ou quando o seu poder alcançar um nível que permita esse tipo de comportamento sem que você perca o poder. Lei 39. Agite as águas para atrair os peixes. Raiva e reações emocionais são contraproducentes do ponto de vista estratégico. Você precisa se manter sempre calmo e objetivo, mas se conseguir irritar o inimigo sem perder a calma, você ganha uma inegável vantagem. Desequilibre o inimigo, descubra uma brecha na sua vaidade para confundi-lo, e é você quem fica no comando. Contudo, é preciso ter cuidado quando se joga com as emoções das pessoas. Às vezes é melhor deixar alguns peixes no fundo do lago. Lei 40. Despreze o que vier de graça. O que é oferecido de graça é perigoso. Normalmente é um ardil ou tem uma obrigação oculta. Se tem valor, vale a pena, pague o valor integral e não deva nada a ninguém. Mas lembre-se que as pessoas são essencialmente preguiçosas e preferem que tudo lhes caia no colo a ter que trabalhar. Se for você, prometa ganhos fáceis e elas não enxergarão mais nada. As 48 leis do poder da 41ª à 48ª. Lei 41. Evite seguir os passos de um grande homem. Não fique perdido na sombra de outras pessoas famosas que vieram antes de você, ou preso a um passado que não foi obra sua. Estabeleça o seu
próprio nome e identidade, mudando de curso. Se enxergar uma oportunidade, se aproprie de coisas do passado que possam te aproximar do poder. Mas depois disso, menospreze o legado e se firme no poder com sua própria luz. Lei 42. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersam. Em geral, a origem dos problemas pode estar em um único indivíduo: o agitador, o subalterno arrogante, o envenenador da boa vontade. Não espere os problemas que eles causam se multiplicarem e não tente negociar com eles. Neutralize a sua influência, isolando-os ou banindo-os. Mas lembre-se de fazer isso de forma astuta, para que o agitador não tenha tempo para criar ações de contra-ataque e acabar te derrubando. Lei 43. Conquiste corações e mentes. A coerção provoca reações que acabam funcionando contra você. É preciso atrair as pessoas para que elas queiram vir até você de bom grado, pois a pessoa seduzida torna-se um peão fiel. Lei 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Quando você espelha seus inimigos agindo exatamente como eles agem, eles não entendem a sua estratégia. O efeito espelho os ridiculariza e humilha, fazendo com que eles reajam exageradamente. Porém, cuidado com esse tipo de memória que o reflexo pode provocar nas pessoas, que pode te destruir. Tenha muita cautela ao usar essa lei. Lei 45. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Teoricamente, todos sabem que é preciso mudar, mas na prática as pessoas são criaturas de hábitos. Muita inovação é algo traumático e conduz à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder ou alguém de fora tentando construir a sua base de poder, mostre explicitamente que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Se a mudança é necessária, faça aparecer uma suave melhoria do passado. Apenas cuidado para não se associar a um passado funesto, cujo fim é inclusive já esperado pelas pessoas. Lei 46. Não pareça perfeito demais. Parecer melhor que os outros é sempre perigoso, mas o que é perigosíssimo é parecer não ter falhas ou fraquezas. Exiba ocasionalmente alguns defeitos e vícios inofensivos para desviar a atenção e parecer mais humano e acessível. Apenas seja perfeito diante dos invejosos que tentarem te destruir. Contra eles, sua perfeição pode ser disparada com precisão e astúcia. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer você avançar além da sua meta e, ao ir longe demais, você conquista mais inimigos do que derrota. Seja implacável com seu inimigo, mas não crie outros avançando além do necessário. Fixe a meta e, ao alcançá-la, pare. Lei 48. Evite ter uma forma definida. Em vez de assumir uma forma que seu inimigo possa agarrar, mantenha-se maleável e em movimento. A melhor maneira de se proteger é ser tão fluido e amorfo como a água. Não aposte na estabilidade ou na ordem permanente, até porque tudo muda. Acompanhe a versão escrita deste conteúdo no nosso site.